Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do querido e amado Forrada Podcast, episódio número 23. E não vou perguntar do Vasco, porque realmente a gente não vai chegar no Vasco, mas eu vou perguntar uma coisa, André, de bate pronto. O Vasco cai ou ele fica? O Vasco fica. Eu quero que fica. Eu também acho que o Vasco fica, Sabe quem eu acho que cai, mano? Com muita dor no coração? Cruzeiro? Santos. Foda-se, pra mim é o Santos. Não, eu acho que o Santos cai, né? Tô brincando. O Santos tem 7 jogos que não perde, tá? É mais fácil o Cruzeiro do que o Santos. Eu acho. Não, eu queria, né? Se fosse o rebaixamento dos meus sonhos, era Corinthians e Santos. Já assim, ó, vral, de uma vez só. Ia ser coisa tranquila. Mas, Rapaz, né? Do São Paulo pra baixo ali tá muito engraçado, tá? É, então. Até o Inter agora tá tranquilo, né? Tô com a tabela aberta aqui, tá com 46 pontos já o Inter, né? O problema são os confrontos. O São Paulo eu acho muito difícil, mas o São Paulo também tem uns confrontos chatos. Ah, mas tá com 47 pontos, já não cai. Não, se cair com 47 aí acabou o mundo, né? Porra, pelo amor de Deus. Aí é o campeonato mais disputado da história, né? Mas é por isso mesmo que eu quero que fica Cruzeiro, os times, assim, desculpa quem torce pra Bahia e tal, o time que eu acho maior. Cara, não falarás Eu quero que mal caia do Grupo City na minha frente, cara. Eu quero que caia Goiás, e mesmo sendo daqui de Goiás. Por que o Goiás caia, cara? Porque o Dragão subiu. Eu sou muito mais Dragão do que o Goiás. E você tem medo de pegar o Goiás? É isso? Não, é porque eu vejo jogo do Flamengo aqui, ficar sem nenhum é foda, já que tem um. Entendi. Isso é medo, tá? Isso é medo. É, porque tanto que esse campeonato foi bom, porque eu acho que todos os grandes estavam em cima. Eu prefiro muito mais do que... Pior que foi bom mesmo. Aí você tem um ponto. Foi bom. Bom. Foi bom. No Botafogo foi bom. E parando de devagar agora, né? Porque já a gente, né? Como o Daniel começa a ficar bravo, porque ele não gosta de devagar, certo? Não. Só quando é sobre o Benfica. Eu prefiro rápido. Devagar, não. Eu prefiro rápido. Ah, entendi. Perfeito. Eu tenho um livro aqui, ó. Daniel Kahneman. Rápido devagar. Tô aqui, ó. Bom livro, inclusive, hein? Fica a recomendação. Tipo de livro aqui. Bom, vamos pro tema agora, tá? Já falamos um pouquinho aí. Hoje tem o jogo do Cruzeiro e Goiás. Confronto direto ali do rebaixamento. Se o Goiás perde, tá rebaixado. Então é um jogo muito importante. Iremos trabalhar. Eu irei, pelo menos. Não sei se o André vai ou o Daniel. Mas eu vou trabalhar esse jogo. Então hoje, 9 horas, o Forrada tem que terminar. Ah, esse é o desafio. Terminar o Forrada 9 horas. Ou, né, 5 minutos antes das 9, de preferência, né? Pra eu poder levantar, né, respirar, enfim. 10 minutos que eu preciso comer também. Né? É, de preferência. E aí... Só gastar dinheiro. Comer. Realmente. Perdem tempo, não fazem treino. Só gastar dinheiro. Só gastar dinheiro. Verdade. Esse negócio de comer é uma comer, pra que não comer, né? Não precisa comer. O trader é só mercado, né? Mercado. Come os mercados. Lá ele. Mas, o tema de hoje de novo, a gente vai trocar ideia com a galera do chat. Então, se você tem uma pergunta aí, 40 pessoas já com a gente aqui, ao vivo, nesse tempo de forrada, é raro, hein? Então, vou pedir pra vocês aí já mandarem as perguntas que vocês têm aí no chat. E a gente vai discutir mais uma vez sobre estratégias, né? E dessa vez a gente vai falar da estratégia do vovô, que é uma estratégia amplamente divulgada na nossa comunidade há muitos anos. O vovô, desde que eu conheci o trading... quando eu conheci... Já existia? Cara, não. Se não me engano, eu escuto falar do vovô pós-Copa do Mundo, mas eu posso estar falhando algo aqui. Aí o André pode me ajudar, mas se não me engano, foi pós-Copa do Mundo que eu ouvi falar do vovô. Sim. Eu só ouvi quando o Tavares decidiu colocar lá naquele curso do Clube da Aposta. Qual curso do clube? Aquele que eu comprei e te conhecia-te lá também. O... Bootcamp, né? É, o Bootcamp. Mas é antes disso. Sério? É antes. Eu vou falar. O Netuno, ele não falava vovô, ele falava outro nome, eu tô tentando lembrar. Era outro Só que era nome, vovô. de fato. Era outro nome. Inclusive, mais uma polêmicas vazias aqui. Quem que inventou o vovô? Ou quem que percebeu esse movimento no mercado e identificou o valor? Eu recordo que o Tavares disse que foi ele. Agora... Então, eu tenho pra mim que foi o Tavares. E aí o Netuno, ele começou a usar essa estratégia, né? E era outro nome mesmo, o André tem razão, mas eu não lembro qual era o nome.
Eu vou procurar e vou achar ainda. Pode ir falando aí. Posso, Mas é posso- porque eu- posso tirar essa tensão para acabar com a treta? Que tensão? Mas não tem tensão nenhuma. A gente tá falando. Não, Não tem tensão nenhuma, cara. Mas salvo engano, foi uma estratégia que que o Tavares, ele percebeu no mercado, ele identificou o valor, testou, conseguiu executar e divulgou na comunidade. Mas eu não lembro, pelo menos eu não sei, porque ele foi gravar um vídeo sobre o vovô, que tá disponível, inclusive, atualmente, no canal do Clube da Aposta. Cara, tem, sei lá, 3 anos isso. E eu conheço o vovô desde que eu conheci. Foi aí que eu conheci, foi assim que eu conheci, acho. Não, e esse método é Foi esse antigo vídeo. já, é bem antigo. ele chamava final. Ele falava assim, não, esse é minha estratégia é final, eu tô vendo até um resultado dele. Ele falava isso, ele falava, não, no final do jogo eu fazia, eu falava, aham, eu sei qual que é, doidão. Ele falava dentro porque eu fazia parte fiz o curso dele e tal, lá do Discord dele, ele falava, eu falava, aham, eu vou ficar calado aqui, meu amigo. Era final, então, Aí, o nome. Mas não era vovô? Ele, não, é diferente. Eu falei, tá bom, vai lá. Então E aí, 2 ticks acima, não é igual. Eu vou E entrar no aí- 69, não no 70. E aí acabou que. Enfim, isso até é irrelevante, né? Tipo, obviamente que tem que dar um mérito pra quem de fato conseguiu perceber e ver nessa estratégia. Só que o curioso, e aqui vamos começar a falar sobre coisas. Ah, o pessoal do chat já tinha mandado ali, ó. O Caian falou final e o Ryan também mandou ali, ó, que era final. Então a isso galera mesmo. já Mesmo, sabia. O Arthur também falou ali, ó, método final que o Netudo fala, eu acho. Exatamente. E o curioso é que, assim, independentemente de quem identificou que essa estratégia tem valor ou não, e quem replicou, ela ficou, assim, ó, amplamente conhecida na nossa comunidade de uma maneira absurda, a ponto de o meu vídeo, por exemplo, sobre vovô, ser o mais visto do meu canal. É um vídeo que eu falo vovô com juros compostos, que era como eu trabalhava naquela altura. Então, sim, eu trabalhei vovô durante 2 anos da minha carreira, muito tempo. E fui utilizando juros compostos ali nessa estratégia. E sim, é possível de ganhar dinheiro. Só que o ponto que foi curioso, e aí que eu quero comentar agora, porque eu nunca tinha me perguntado por que o vovô tinha valor. E quando o Daniel me perguntou, mas por que o vovô dá dinheiro? Eu meio que não sabia responder muito. Eu falei, porra, é uma boa pergunta, né? Por que o vovô dá dinheiro? E aí, agora eu quero que o Daniel explique o motivo pelo qual que o vovô dá dinheiro. Não, tu vais explicar, tu é que fazias a estratégia, não fui eu. Não, mas eu fazia estratégia e não sabia ganhar, né? Por que dava dinheiro, pô? Eu já falei aqui, vou-me estar a repetir, mas pronto, é a temática hoje. Sim. Opa, primeiro, eu vou tirar um bocadinho de peso à estratégia vovô, ok? Decidiram dar o nome vovô, eu percebi o porquê, que tinha a ver com um perfil de risco muito baixo, ok? Aquela entrada que... velho. Inclusive o Paulinho, quando ele veio aqui, ele falou, né, de onde que surgiu o nome vovô, né? Foi de um grupo de trabalho lá que o pessoal comentou, apelidou e acabou pegando esse nome. Pronto. O nome até é engraçado. Eu O nome volto é a bom dizer, pra caralho, eu não achei muito gosto, bom. eu não mete-me alguma confusão apelidar e sempre qualquer movimento de mercado como uma estratégia e batizá-la com um nome, ok? E meio que fica uma coisa única de quem decidiu batizar essa estratégia com esse nome. Mas vovô não é nada menos, nada mais do que um overdaronco noutro mercado e noutra faixa de atos. Sim. E só decidiram inventar nome e... Não, nada de errado. Eles fizeram bem porque meio que conseguem apresentar melhor as coisas à comunidade, ok? Até faz algum sentido por aí. Mas nós fomos a ver, entramos numa odd relativa e nós decidimos qual é a nossa odd relativa. Não é? Sim. Eu vou entrar aqui a 1.04, vou sair se der golo. Sai logo, não saio. Pá. Mas por que tem valor? Você tá esquivando, Pronto. não tá respondendo. Ó, Não, Daniel, eu vou... Tá parecendo vou político, responder. André. Normalmente, hoje já há várias subversões. Hoje há várias subversões do vovô que eu me apercebi, sei lá, Draquito, isso, se calhar outras, não sei.
Mas continua exatamente com o mesmo conceito todo relativo. Eu entro aqui em lei, se houver um gol eu ainda não vou perder a stake toda e fecho com uma proporção de 3-1, 4-1, coisa assim qualquer. E depois saem do back, vão para o lei empate, lei a equipa que está a perder, não interessa. Mas ele nasceu acima de tudo em jogos de equipas mais favoritas, se eu não me engano. E normalmente essas equipas mais favoritas, a maioria das vezes, elas jogam melhor. Elas jogam melhor e amassam. E vem primeiro uma estratégia da maioria das pessoas, que é back favorito, por exemplo. Sim. Vamos falarmos das estratégias todas. Imaginem, está um back favorito, assim um Flamengo do Jesus, a dar um amasso. Nossa, o André vai chorar, não fala isso não, cara. As viúvas do Jesus já ficam tudo maluco, cara. Imaginem, fala isso, André chega um Flamengo do Jesus a dar um amasso a uma odd. Um amasso no Palmeiras numa odd de 1,50 e na altura, como ganhava tudo, teria para uma odd de 1,50 ou 1,60. Isso não é exemplo, isso aconteceu. Não sei. Eu estou a especular. Não, eu sei, eu tô falando. Ok. Pronto, é a história do André. Que exemplo horroroso, Daniel, mas tudo bem, vai. E o Brasil e vai e pessoal, no grupo de Discord, e pessoal, o Flamengo está a amassar e dá back. Logo a seguir vai o resto do grupo todo, back. Depois o grupo lá do clube da aposta, está a amassar, todos back. Depois o grupo do Netuno vê, pessoal, o Flamengo está a amassar, back. Aquela hora tinha começado a 1,55, já vai a 1,45. E todos os outros Discords brasileiros, back. Okay? Está toda a gente back ao Flamengo. E o Flamengo entrou bem. Entrou muito bem e a odd até desceu, até teve um ajuste numa odd baixa, vejam lá. E de repente, confirma-se o padrão, confirma-se a leitura de mercado e de jogo, pumba, gol do Flamengo. E a odd vai lá para baixo. 1,10. E o 1,8. Seja, 1,12 só para justificar mais depois. Continua a amassar, 2,0. 1.04, 1.03. E quem trazia o green de 1.50 ou de 1.55 ou até de 1.40 ou 1.45, bem, eu já ganhei aqui 40 ticks em edge que eu posso dar. Eu não quero lá eu saber desses 4%. Bota o dinheiro do meu lado. E o clube da aposta, os grupos todos dos cursos do Netuno, o grupo do Draco, o grupo do Zapalá, todos esses grupos começam a fechar. Ok? E a massa de dinheiro é tão grande que já não é interessante para a maioria do mercado dar back a 1.04, ganhar 4%. Que chatice. Eu não quero isso. E a maioria já tinha ganho 40 ticks, quer sair, quer ganhar aqueles 40 ticks em edge e sai. É um volume de dinheiro tão grande em lei que não deixa mandar aquilo para a odd justa, que por exemplo seria 1.02 e está 1.04, porque há um volume absurdo de dinheiro em lei. Há lá tipo Carreta, 1 milhão de reais, há assim 5 milhões de real espalhado em 3 ou 4 ticks em lei e ninguém, pronto, e não dá para meter aquilo a 1.02 porque não há volume de dinheiro suficiente depois em back para a maioria do dinheiro que está em lei. E está 1 ou 2 ticks desajustado e é por causa disso no longo prazo ele tem valor. E vai continuar, vai ter muita gente fazer a abordagem do vovô, ou se calhar depois ela baixa para um 0.3 e 1.02 e pode chegar a um ponto em que muitas das vezes as pessoas já estão a entrar no vovô num preço onde aquilo já estão num EV nulo ou até podem às vezes estar num tick de EV negativo, mas as pessoas não se apercebem e no somatório, como a maioria das entradas que fizeram lá foram de EV positivo, acaba por cobrir essas que às vezes perderam o comboio e não apanharam o melhor preço. E sabe o que é... E sabe o que é curioso? Bem? Sim, explicou. E o que é curioso é que eu pedi pro Daniel explicar porque ele nunca trabalhou a estratégia do vovô. Você já trabalhou, André, a estratégia do vovô? Não.
Não, também. Eu, então, aqui fui o único que já trabalhei, que tive certo volume. Certo não, tive bastante volume dessa estratégia. E por que eu pedi pro Daniel explicar? Porque ele foi o cara que, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás, me fez essa pergunta e eu não soube responder o porquê que tinha valor, velho. Eu simplesmente peguei um método pronto, repliquei e funcionou. Só que aí que tá. Se tem uma coisa que eu aprendi com o Daniel, é que o trading ele é muito mais conceitual e sobre como você pensa do que de fato como você executa. Então é muito mais importante você pensar isso aqui da maneira correta do que de fato você clicar no mercado. E o Daniel, mesmo nunca tendo clicado nessa estratégia, ele sabia explicar o porquê que tinha valor. E eu que tinha clicado durante mais de 2 anos na estratégia, não sabia explicar o motivo que isso tinha valor. Percebe o quanto isso é curioso? E esse é o ponto que me fez refletir depois em pensar assim, bom, então eu ganhava dinheiro de maneira meio aleatória porque eu não sabia do porquê de fato eu estava ganhando dinheiro. Mas existem alguns raciocínios, e é isso que eu acho que é importante, se você é do Match Odds e tá ouvindo uma galera de mercado de gols falando sobre Match Odds. Primeiro, é importante entender que o conceito de valor ele não está atrelado a parâmetros pré-definidos pré-live. Parâmetros pré-definidos pré-live para você levar para o live, como os métodos prontos, né? Que é o vovô, por exemplo, ou back favorito, ou lei zebra, enfim, qualquer estratégia que você quiser. Você pode dar o nome que você quiser, mas de fato, o nome da estratégia não é o que dá dinheiro para ela. É você saber aplicar os conceitos dentro da estratégia. E, por exemplo, se eu sou o cara que trabalha back favorito, e eu era esse cara, e eu peguei a odd a 1,80, e, cara, o time continuou jogando bem, a odd desceu para 1,40, 1,35, 1,30, e eu vou continuar back a essa equipe, conceitualmente, é porque aquele preço para mim ainda está desajustado. E aí eu eu deveria continuar back até esse preço ficar justo. Se esse preço chega a 1,30, por exemplo, aos 30 minutos do primeiro tempo, e eu acho que está justo, eu faço cash out. E o vovô a mesma coisa. Por exemplo, eu entrei a 1,04 e eu acho que a 1,01 tá justo, eu fecho. É isso que a gente deveria fazer. Porque você está analisando somente o valor puro e simples. Mas sabe o que é curioso? É que sempre não, mas na maioria das vezes que você pega um gol, é um fato raro. E por ser um fato raro, muitas vezes você fez uma entrada que teve valor de fato lá 1,80, 2, 2,20, 1,50 que seja. E quando essa odd tem uma mudança brusca na probabilidade, ou seja, um gol, essa odd desce tanto que você pode muitas vezes fazer um cash out ruim com EV menos, porque no todo da sua entrada, esse EV menos do fecho não vai fazer com que sua entrada toda seja EV menos no longo prazo. Só vai diminuir um pouco o EV. Ou seja, se era uma entrada EV mais, um conceito que eu aprendi com a odd justa, ela não vai ser mais EV mais. Ela vai ser EV mais, porque você fez um fecho EV menos. Então, muitos traders simplesmente aceitam fazer fechos EV menos, porque, como um todo, já teve EV pra caramba. Então, simplesmente, ele não quer mais essa aleatoriedade de curto prazo. E é por isso que o vovô tem valor. E eu acho que o vovô vai continuar tendo valor pra sempre. Por quê? Porque nunca vai ter uma quantidade de dinheiro suficientemente grande que consiga empurrar esse mercado a 0,5, a 0,4, a 0,3 para o preço que seria justo. E por que nunca vai ter? Porque a massa de dinheiro e de lucro que essa galera já tá, e de prejuízo que muita gente tá e não fecha ali embaixo, porque já não faz mais sentido perder 4% para uma possível remontada, vai ter sempre valor. Qual que é o problema? André, por que você nunca fez, vovô? Paciência. E por que paciência, André? Porque ficar assim, esperando você ganhar 4% e tal, é muito pouco valor no sentido do dinheiro, do resultado. Isso aí eu falo e eu acho que eu tô errado, eu tinha que ter feito. Mas eu não tive paciência, não tive disciplina de fazer. Cara, no vídeo eu nunca cliquei, né? Eu já vi muita gente se ferrando porque não tem disciplina de fechar. Eu nem comecei porque eu não tive disciplina de fazer. Isso para mim não faz sentido, ok? Isso essa coisa que vocês falam aí do fechar, para mim não faz sentido. Isso é um disparate. É aí que tá. Já a gente chega nisso, Daniel. Já a gente chega nisso. Disparate. Mas... Não é um disparate fechar. É um disparate de explicação do fechar.
ok? Exato, não, é um disparate dizerem concordo. que fechar é ver mais, ok? Sim, É um disparate dizerem que fechar sempre é ver mais. Isso é um disparate. mas aí que tá o ponto. Já a gente chega nesse ponto que você falou, Daniel, que eu acho que é bem importante isso, tá? É bem importante mesmo. E é porque assim, quando você pega, por exemplo, vai fazer vovô, nesse vídeo que eu tenho aqui no meu canal, vocês podem assistir lá. Eu falo, se não me engano, tá? Se não falo nesse vídeo, falo em outro. Que o vovô é uma estratégia que ela é tão simples de executar, mas ela é tão simples que praticamente a única regra que você tem que seguir é tomar o gol e fechar. E por quê? Porque se você toma o gol e fecha, você garante uma proporção que no longo prazo você vai ganhar dinheiro e, cara, vai ser muito difícil alguém me provar o contrário. Mas, pensando com a cabeça de hoje... Não, calma aí. Já a gente chega nisso. Daniel vai te bater. Mas chegando... pra falar. Mas ele vai dizer a coisa certa agora que eu já o conheço. Mas pensando com a cabeça que eu tenho hoje, eu entendo que o fechar não deveria ser uma regra. Deveria ser uma hipótese. Eu vou fechar se e somente se esse preço estiver desajustado. Se esse preço estiver desajustado ainda, se esse preço estiver alto, não faz sentido você fechar. É tão simples quanto isso. Só que qual que é o ponto? Essa estratégia, ela tem tanto valor e ela tem tanto EV+, que se você fechar sempre que você tomar o gol, você vai estar fazendo um fecho EV-. 99% das vezes vai estar fazendo um fecho EV-. Por quê? É a mesma lógica, ao contrário. Eu, que tava no vovô, que tomei o gol, eu não tenho lucro nenhum. Agora eu fiquei em um prejuízo de 12%. Eu não quero ter prejuízo. Eu preciso fechar. Todos vão querer fechar. Eu preciso fechar. E aí, o que acontece? A gente joga esse preço ainda mais pra cima. Ou seja... E sabes o que é que o Gustavo anda a fazer lá no Alfa? A dar beco no vovô, depois, quando são apanhados. É isso. E aquilo paga em 2 ou 3 minutos, 2 ou 3%. Exatamente. Porque é uma estratégia que você para pra pensar assim, e você fala, cara, eu não posso. É a regra que eu tenho. Eu não posso tomar full head. Por que eu não posso? É uma questão de gestão, não é questão de EV+. O não poder é uma questão de você não ferrar o seu longo prazo da estratégia. E é esse que é o ponto curioso, velho. Porque se você não fecha e toma full head, quantas entradas de vovô você vai ter que fazer para recuperar esses 90% de head que você vai ter? Esses 85% de head que você vai ter? Eu vou te explicar. Não tantas assim que não tivesses fechado em preços injustos. O cara nunca mais vai fazer a estratégia, Daniel. E simplesmente morreu. Isso é outra história. Isso é outra Ele não história. vai mais fazer a estratégia, saca? A estratégia pura e simples tecnicamente, eu concordo, mas é o emocional e tudo engloba muita coisa. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque é algo que você justifica totalmente extra parte técnica. Você justifica só com gestão, com emocional, com longo prazo. Entende? Tipo... E eu não acho errado, eu acho muito certo, ok? Eu acho muito certo. Por favor, só não limitem. É plausível e se calhar no longo prazo fazem bem, porque vão se estourar aí, se for preciso, na mesma semana, vão estourar uma stake bem grande, porque quem carrega ali dinheiro não é pouco, é tipo a banca. E pior ainda, põe-se a trabalhar naquela brincadeira com os juros compostos. Mas ok. O problema é esse, é que quiseram ir para lá com os juros compostos. Também não acho errado. Eu só acho errado as explicações que dão, ok? Porque eu já expliquei aqui. Pode fazer sentido se nós vamos levar um head grande e depois vai afetar a nossa forma de trabalhar, o discernimento e a qualidade do nosso trabalho. Mais vale fechar. Nós não somos máquinas. Ok? E pode dizer, mas eu não fico... Eu não me deixo abalar por isso. Opa, eu também não me deixo abalar por isso. Eu não vou quebrar a banca a seguir. Mas não vou trabalhar muitas das vezes com a mesma qualidade. Olha, ontem não trabalhei com a mesma qualidade. Ontem trabalhei bem mal. Deveria ter tido um dia bom. Mas a aleatoriedade que eu tive, ou variância, chamem-lhe o que quiserem, tipo contra mim, neste fim de semana, não está escrito. E essa aleatoriedade e aquela sensação que eu tinha de injustiça não me deixou trabalhar com a mesma qualidade técnica que eu deveria. Não tenho a menor dúvida. Aliás, dei conta disso. Se você está trabalhando, por exemplo, só vovô, e você faz uma entrada, toma um gol. Aí você faz outra entrada, toma outro gol. Faz outra entrada e toma outro gol. E uma estratégia que é pra você ter uma variância baixíssima e você simplesmente não fecha, imagina como que isso não vai bater.
É muito Ok. difícil disso acontecer, mas ainda assim pode acontecer, né? Opa, que fazem um preço que às vezes não seja o mais correto para mim. Pá, isso às vezes é muito pessoal. Fazem e está tudo bem. Não podem perder aquele dinheiro que pode ser inteligente porque Mas você carregam percebe com mais que dinheiro. o que percebo. faz o vovô ter valor é exatamente o mesmo motivo que faz o back pós-vovô ter valor também. Sim. Sim. Então, pra quem é mais esperto, mais estudioso, vão perceber isso daí. Quando o time faz um gol, será que não acontece o mesmo movimento? Quando o time toma um gol, será que não acontece o mesmo movimento? Vai estudar isso aí, porque aí você pode criar variantes de vovô praticamente o jogo todo, cara, assim, pra você trabalhar. No CS, nos unders à frente, meu Deus, isso é uma varinha mágica. Exato, você consegue usar esse mesmo Conceituado raciocínio pra muita coisa. conceituado relativa dá para fazer o mundo. Os 4% pode virar 7, 8, né? Num jogo e fazer Exatamente, de um estalozinho assim que. Exatamente. Agora, só não deem a justificação que aquilo é haver mais, porque não é. No longo prazo não é. Estão a fechar um preço que não é o mais correto. E eu Porque digo não, uma coisa, Daniel, é meio polêmica, mas vou perguntar pra você. A maioria dos fechos que a gente faz no trading como um todo não são EV+. não são os melhores. Isso A eu tenho maioria ou é EV nulo ou EV menos. Já parou pra pensar nisso? Sim. É difícil de analisar. Não é? É difícil de dizer. É difícil de retrucar isso que eu falei também. Porque quando você para pra pensar no seu trading, a maioria dos fechos que você faz não é EV+, velho. Não é. Toda vez você fecha lá no. Aonde que. No fundo da na odd? resistência? Numa entrada que você sabe que é EV+. Sim, mas tu não tens volume de dinheiro para tirar ao fundo da odd fechar. O que é que tu vais fazer? Ninguém é burro de lá ir fechar. Ou seja, Sim. a gente normalmente acaba fechando EV nulo. Quando é muito bom, EV nulo. E quando é muito ruim, EV menos mesmo. Só que aí que tá. O ponto importante é a entrada como um todo, né? A entrada e a saída. A entrada era EV mais. Ou seja, 5 mais. Você faz uma saída EV menos, você perde 1 mais. Você fica com 4 EV Mas mais a entrada. ainda, né? Mas aí vamos utilizar o mesmo conceito. Tu consegues o melhor tico para entrar? Também não, vão forçar. Vão lá dois ou. Não, mas eu digo a entrada como um todo, entende? O movimento como um todo. A entrada não, o trade. O trade. No mercado isso, é uma coisa. O isso, trade tem uma entrada e tem uma saída. A entrada EV mais também, concordo com você, é muito difícil de você fazer. Aquele clique EV mais é difícil também. Quantas Até vezes porque é difícil a gente saber qual que é o tick que é EV mais ou não, né? Tem um range, né? Pode ser 1,90, como pode ser 1,93. Sim, mas tu consegues saber. A partir daqui para cima é só bots, ou seja, eles tomam conta do mercado daqui para cima. Então eu quero estar no tick abaixo para dar back. E tu metes o dinheiro lá no tick abaixo, mas vai alguém que quer entrar e vê lá o teu dinheiro a cair, vai logo meter no outro tick abaixo. Sim. E depois outra pessoa quer entrar, vai logo meter no outro tick abaixo. Exato. E por aí fora. Por isso é que isto cada vez está mais difícil, porque há pessoas a competir muito pelas mesmas estratégias. E pronto, e nós temos meio que nos adaptar e olhar mais ao pormenor várias situações e sei lá. Porque perdeu... saídas plantadas são as melhores? Entradas e saídas plantadas, depende. Depende. Quando é que tu consegues entrar normalmente muito bem plantado em back? Numa situação de risco acrescido. Sim, sim. Está associado a uma situação de risco acrescido. Mas a bola saiu pela linha de fundo e foram lá buscar. Ok, essa foi. Quantas é que tu consegues assim? Essa é a média, né? E o volume que você consegue fazer disso. Olha, esta é a mais típica. Sai um contra-ataque, nós estamos lá plantados, o contra-ataque morre logo a seguir nos pés do outro gajo a meio campo, o mercado vai lá acima, tu deixas buscar, no momento em que caçam a stake, a mesma equipa recupera a bola, está a sair no contra também. Porque a outra equipa está toda descompensada por ser no contra-ataque. Por exemplo, falando do vovô, sei lá, a odd está 1,04, tem um contra-ataque para outra equipe, a odd vai a 1,05. É uma entrada plantada com muito EV. 1,06 talvez, dependendo da quantidade com muito EV? Associado a um... Mas o problema é que naquele instante... preço que em tese está desajustado. Ah, sim. Vale só que naquele instante... Não vale? Não, só que exatamente, naquele instante a precificação é outra completamente diferente. Que são mais raras nessas situações de acontecer. Estou falando isso porque engloba muita coisa. De saber o EV, é muita coisa. Muito difícil. Tem que ver o risco também. Essa entrada forçada aqui tem um risco, mas e aí? É muito complicado. E aí até lendo... Se é exatamente o preço certo, nós não sabemos. Mas nós sabemos
a maioria das movimentações que existem no mercado. O Quem trabalha trade mais como um tecnicamente. todo a gente vai conseguir saber, né? O trade como um todo a Sim. gente consegue saber. Não, foi naquele jogo que estávamos a fazer hoje do segundo jogo italiano, Bolonha, acho eu, qualquer coisa. Aham. Que estava abaixo de 3, estava abaixo de 3 antes dos 70 minutos, ou o que foi. E eu dei back a 3, porque aquilo tinha que quebrar e deveria se aproximar de 2,80 e 4, 5, 6. Sei lá, minuto e meio. Mas houve várias pessoas que começaram a meter lá dinheiro naquela faixa de odds, a fecharem a odd, e ela demorou mais tempo do que eu queria a ir lá. Tipo, aquilo meio que perdeu o valor por dinheiro ali perdido pelo meio, que na minha opinião não fazia sentido, porque esperavam mais 30 segundos e conseguiam meter aquele dinheiro mais abaixo. Mas era uma odd que estava amassada, mas teve um movimento rápido. Ou seja, aquela odd, na minha opinião, no longo prazo, se eu fosse Panther, tinha valor a entrar lay ou under e deixar aturar. Mas naquele momento aquela movimentação ia ser rápida, ia pagar um percentual proporcionalmente para aquele ok, mercado, né? para um jogo que era precificado como muito under. Sim. E aí... Aquele movimento, eu acho que era ver mais. E aí, lendo a galera do chat ali, ó, o Carlos disse que se o risco é baixo, deveria ser bebê e não vovô. Faz sentido. Aí o João Vitor falou aí, boas maltas, o dia mais esperado da semana. Muito obrigado, hein? Aí o Monazeis ali, ó, Ouglas, existem formas mais fáceis de ganhar 2 ou 3%. Pode ser que sim. O Eduardo Silva falou, como que os caras que não fazem o método querem falar do método? Então, aí tem algumas questões. Eu fiz o método 2 anos, acho que você não pegou essa parte do papo, né? Eu fiz o método durante 2 anos do vovô ali. E a típica frase, Eduardo, assim, sem querer arranjar treta, né? Mas já arranjando um pouco. Quando você está discutindo o conceito de trading, tem muitas coisas que você não precisa fazer para você conseguir discutir, sabe? Aliás, eu convido o Eduardo a vir aqui connosco e explicar-nos o método. Provavelmente ele, para estar a dizer isso, ele faz o método, ele vem cá, explica-nos o método tecnicamente, o porquê do EV+, se nós estivermos enganado, o porquê do EV, ele deve ter chegado agora. o porquê do EV, não, e, inclusive, e pronto, e fazemos aqui uma forrada espetacular. Não, é porque eu ainda dei uma contextualização sobre isso, né? E eu pedi pra você explicar o porquê que o vovô tinha EV, exatamente por causa disso, porque eu sabia que a galera poderia falar sobre isso, entende? Só que eu acho que ele não pegou essa parte. Se você voltar aí um pouco, você vai perceber, Eduardo, que eu comento exatamente sobre isso. Só colocaram o nome de vovô, mas o Daniel tava explicando sobre o preço, não é sobre vovô. Então. Tanto que eu até comparei o vovô ao over da Aronco e falei que aquilo era apenas o conceito de odd relativa. Então, mas eu acho que ele não deve ter pego essa parte, mas depois você voltar aí, Eduardo, tem um disclaimer sobre isso, a gente comentou sobre isso. Porque, de fato, para algumas pessoas, pô, se você não trabalha... Mas eu trabalhei, né, 2 anos, inclusive, só tenho elogios à estratégia, eu consegui... Não, mas estou a falar a sério. Alguém que faça vovô rotineiramente e que seja uma fatia considerável do PL dessa pessoa, se cá quiser vir discutir connosco a estratégia, métricas da estratégia, percentagens de green num somatório de mercados considerável, alavancagem, trabalhar com juros compostos ou não com juros compostos, faz sentido ou não faz, e várias dessas situações, porque eu acho que a comunidade só tem a ganhar com isso, porque se põe lá, a estratégia está spoilada por todo o lado, toda a gente fala nela, nós estamos a falar nela, toda a gente conhece. Se alguém quiser vir passar a experiência do que é viver em cima dessa estratégia, pá, eu acho que ia ser espetacular. Pois. Mas é assim, falando de vovô especificamente, é uma estratégia tão simples e tão básica, velho, que meio que... Olha ali o GM. Olha, não sei quem, o Gustavo Moscoso, se o Gustavo quiser, pá, podemos marcar contigo, Gustavo, se quiseres. Era excelente. Por mim. Porque assim, em linhas gerais, quando você para pra pensar sobre estratégias prontas, assim, quem cria uma estratégia pronta e divulga ela, é porque, de duas uma, o cara ganha dinheiro com a estratégia já há muito tempo e ele criou parâmetros muito lógicos na cabeça dele. Ou seja, são parâmetros que fazem sentido.
E sendo parâmetros que fazem sentido pra ele, provavelmente vai fazer sentido pra mais pessoas. Só que isso não significa que aquela explicação, aquela estratégia, aquela odd vai funcionar pra você, sabe? Tanto que eu dei um exemplo. Eu ganhei dinheiro durante muito tempo com o vovô e eu não sabia ao certo por que dava dinheiro. E é esse o ponto, sabe? Entender o motivo que uma entrada tem valor ou não é o ponto que eu acho que vira a chave das pessoas, sabe? Porque se você parar pra pensar, cara, beleza, eu tô ganhando dinheiro no Under Limit, mas eu tô ganhando dinheiro no Under Limit porque o Paulinho falou pra eu fazer assim. Ou porque o Daniel falou pra eu fazer assim. Ou porque o André falou pra eu fazer assim. Ou porque o Renan falou pra eu fazer assim. Só que você não para pra refletir o porquê. Cara, e se para de funcionar algum dia? Você vai ter que ir nesses influencers todos que você pegou como referência e tentar perceber dele o porquê que parou de funcionar. É como se fosse um grupo de tip, sabe? Se você tá só seguindo uma estratégia de um cara tipster qualquer, mano, pode ser bom? Claro que pode. Mas convém que você entenda o porquê que ele fez aquela entrada, o porquê que aquilo tem valor ou por que não tem valor, né? Porque, cara, por que o vovô tem valor? É simples assim. Você precisa se perguntar o porquê que tem valor. Por que da lei a um time a odd 10 tem valor? Por que da lei empate a odd 50 tem valor? Ou... Eu adorava fazer um exercício, Renan. Diga. Com alguém, pode ser com o Gustavo se ele quiser, que era trazer os valores em percentagem, ok, porque ninguém precisa de saber da tua banca. Trazer os valores em percentagem, tipo percentagem positiva e percentagem negativa, e somar os heads que teve quando fechou, e se deixasse rolar as vezes que tinha ganho a percentagem, ok, toda, e as vezes que tinha feito full head, uma versus a outra. E aí nós veríamos com alguma facilidade se é assim tão diferente o EV. Estão a entender? Fazer as contas com full head e fazer as contas sem full head. Mas enfim. Não é difícil. Não, mas você... Eu tenho pra mim que não dá dinheiro dessa forma. Eu digo que dá dinheiro. Eu acho que não. Eu acho que não, porque você não vai ter volume. Dinheiro. Você não vai ter volume pra fazer isso. Se fosse um bot, eu diria que sim. Agora, sem ser um bot, você não vai ter volume. Não tens volume? Isso. Tens o mesmo volume? Não. Você não vai ter volume pra aguentar a variância disso. Basicamente. Você não vai conseguir fazer 1000 entradas de vovô num mês. E você tá entrando... Estás a falar banca? A banca, sei lá, o que for. Manualmente eu acho muito difícil de aguentar os trancos, sabe? Não, isso é outra história. Eu estou a falar matematicamente, não estou a falar outra coisa. Eu acho que não dá dinheiro, não. Eu acho que não, porque quando você pega e toma um gol, a precificação do jogo muda como um todo, sabe? Eu acho que não. Eu acho que não dá dinheiro, não. Porque é um cenário novo, completo. Por exemplo, vai ter jogo que você vai tomar o gol, vai ser completamente aleatório e vai continuar tendo valor aquele preço a 1,15, por exemplo. Mas vai ter jogo que você vai tomar o gol e o jogo vai mudar completamente e aquela odd de 1,15, ela vai estar errada e o mercado vai jogar ela pra 1,20, por exemplo. Sabe? Tipo, toma um gol e aí começa a amassar. Eu acho que não teria o mesmo valor. Mas aí eu tô só, especulando, né? Não tenho... Eu acho que vai ser muito próximo. No mínimo vai ser muito próximo, na minha opinião, ok? Agora, não dá para fazer aquelas brincadeiras de os compostos nem nada do género, que isso vão se arrebentar todos. Stake fixa, né? Teria que ser stake fixa. Tem que ser stake fixa. E atenção, eu acho, vamos supor, se for até mais lucrativo a deixar rolar, não fechar se acharmos que o preço é injusto. Se não for relevante o EV, eu vou dizer para fecharem, ok? Que vai um bocadinho no que estou ali a responder ao Sérgio, que não estou levando o emocional. Sérgio, não tem nada a ver com o emocional. Eu acho que devem fechar por causa do emocional. Mas eu só acho que as pessoas têm que ter a consciência que é por causa do emocional. É só isso. Sim. Entendem? Porque isso nos faz evoluir como traders. Nós às vezes podemos... Primeiro porque nos conhecemos e podemos dizer, epá, se eu pisar ali, se eu for por aquele caminho pode ser perigoso, eu não sei se vou aguentar o trampo, mas ter consciência que é porque eu não aguento.
Não, Porquê? Porque isso vai-me abrir a mente para outras coisas. Mas eu nem iria muito nessa linha, por exemplo, de muita stake. Porque o cara que bota 10, 20 mil dólares no mercado, é porque ele já chegou num nível, assim, razoável, numa banca razoável. E também tem uma coisa, tanto faz se você vai perder ou não aquele dinheiro. Quando você coloca 10 mil reais no mercado, ou 10 mil dólares no mercado, você tem que ter a consciência que você pode perder aquele dinheiro todo. Nada invalida de você entrar em um vovô e o mercado suspender e não voltar mais. Obviamente que numa Premier League, numa La Liga, numa Série A, isso é mais raro de acontecer. Mas, por exemplo, você pega a Série A da Itália. Basta que você tenha entrado no vovô, foi ao VAR, por exemplo, o mercado fica suspenso, e aí? Você não tem o que fazer. E na Itália acontece muito isso. Então imagina um cenário, você pegou e tomou o gol. Aí deu o kickoff, a bola saiu, já teve um lance de VAR, o mercado suspende. E aí o mercado não volta mais. Na Itália acontece direto isso. E aí? Sabe? Então, tipo assim, você tem que aceitar o risco de você perder esse stake como um todo. Mas obviamente que isso vai ser um outlier, né? Vai ser um ponto totalmente fora da curva. Não vai ser dentro de uma linha normal, né? Vamos dizer assim. Porque, de fato, o vovô é muito tranquilo nesse aspecto de gestão em si. Porque, pô, você bota $1.000. Cara, $1.000, você vai tomar um head, de 15, $20 na loucura? Não, você vai tomar heads superiores. Você vai tomar head ali de 10%, vai ser um head de $100. Vai ser um head de $150. Se você no Match Odds, por exemplo, trabalha com uma stake de $200, você tá acostumado a levar heads de $100. Mas sabe qual é o problema? Aleatoriamente, nas primeiras entradas que você for fazer do vovô, você vai entrar, vai tomar o gol. Aí você vai tomar ali seus $100 e poucos de head. Aí aleatoriamente você vai entrar de novo e você vai tomar head. Aí você vai fazer seus $80 e poucos de head. E aí, quando você for perceber, você fala assim, cara, eu vou ter que replicar isso daqui mais, sei lá, 20, 30 vezes pra eu conseguir recuperar esse prejuízo que eu fiz. Porque no vovô você não tem greens de 10%. Rotineiro. Não. Seu green vai ser de 2%. 2,5%. Podes ter, mas aí já não vai estar tão tranquilo assim naquela posição. Exato. Vai ser uma odd de 1,08, uma odd de 1,09. Já vai ser um vovô mais arrojado, né? Então, a proporção do vovô não é agradável para a maioria dos traders. E é por isso, por exemplo, que o André nunca fez, né? Porque, bom, eu vou entrar, por exemplo, no cara que tá começando, né? Vai entrar com $100 ou R$100, que já é uma stake agressiva para quem tá começando uma estratégia. Mas com vovô, eu acho super tranquilo você entrar. Você entrou com $100, aí você tomou um gol, vai ser 10 de prejuízo, 12 de prejuízo. Não é nada que vai te incomodar. Só que quando você para pensar que você tem que fazer mais 10 entradas de 1% pra você recuperar, você fala, caramba. E 10 entradas de vovô trabalhando manualmente pra você que é part-time, muitas vezes você não consegue uma semana. E aí? Olha, o Gustavo falou ali que ele faz uma média de 40 a 60 entradas de mês. É um volume ok, olha, que pensei que seria difícil fazer mais. Fazer tantas. Não, é um volume que eu experimentava. É um volume que eu experimentava. Eu fazia minhas 10 entradas por semana tranquilo no vovô. Mas aí que tá, eu focava nisso, né? Às vezes eu tava trabalhando em um jogo e eu via que outro jogo abriu 2 gols de vantagem, eu já abria a stream, abria o mercado e deixava de lado. Sabe? Então eu focava. O Gustavo faz mais que eu. Eu fazia umas 10 por semana, mais ou menos. Que dava umas 40 no mês também. Era esse meu volume do vovô. Agora imagina, se você ganhou 1%, você fez 40% da sua stake. É relevante, pô. Não é tão irrelevante. Se você parar pra pensar um cenário de entradas de mais longa exposição, de estratégias que tem mais variância, de volume de oportunidade que não é tão grande assim. Você fazer 40% da stake? Cara, tem muito cara que faz back favorito que faz uma stake por mês. 2 stakes por mês. Trabalhando majoritariamente longas exposições, né? Então é uma rentabilidade bem boa, velho. Eu acho uma rentabilidade bem boa. Agora, André, pergunta. Amanhã o André vai pro mercado, aí tem um jogo da Champions League, abre 2-0, a odd tá 1,05. Por que você não entra hoje com a cabeça que você tem? Não é pequena. Não tá ouvindo? Não tá ouvindo? Agora tá. Mas manhoso. Você tá ouvindo Já certo tá agora? já tá bom. Vocês não me ouviram, mas eu te ouvi, Daniel, seu fela da mãe. Porque eu acho que eu não ia ter o foco que tinha que ter pra fazer. Eu sei que não precisa ser tão focado assim, você coloca lá e vai vendo assim, mas você tem que ter um pouco de foco. E do jeito que eu trabalho hoje no Under,
pra eu parar, pra mim, eu acho que não vale a pena. Pelo tanto Pra de ganhar oportunidade que eu tenho no ano. 5%, né? É, eu acho que não tem essa, esse foco todo pra. Eu nem abro match odds alguma coisa, porque meu foco é bem mais complicado. Pra abrir pra fazer vovô, pra mim vai ser muito complicado. Eu não. Acho que eu não faço isso, não. É uma questão mais de perfil, na sua visão. Sim, também. 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 Mas é mais o foco também. Por isso mesmo que eu ainda tento fazer. Eu tento. Eu faço só, tipo, under limite. No máximo eu abro um under à frente de vez em quando e tal. Porque eu acho que do jeito que eu trabalho, a gente trabalha, pelo menos pra mim, eu acho que eu tenho que ter foco total no under. Que é Aham. muito clique, muita coisa pra eu parar e clicar ali. Sei lá. Quase mais por causa disso. É uma questão de estratégia, né? Tipo, você prefere perder esses 5% procurando um gol no limite do que tá ali, né? Sim, Tipo, sim, ganhando esses cinco por sim. cento, né? É, uma Concordo. questão de foco onde você tá trabalhando, né? E aí tem uma pergunta ali, ó, até do Rodrigo Almeida, Peraí, que ele Renan, falou. Renan. Ah, Renan, você tá fazendo vovô? eu faço. Mas é bem Você ainda raro. você faz agora? Hã? E por que você não faz mais? Cara, porque eu simplesmente deixo passar a oportunidade. Às vezes eu esqueço. A hora que eu percebo a Ah, odd já tá um 0,2, eu falo, meu Deus, não faz sentido isso. Mas é entendi. E por que... puramente porque eu não. Mas quando é muito discrepante, aí eu faço. Mas assim, eu não Entendi. tenho volume, né? Eu não tenho volume. Sim. Então. Mas eu boto $1.000 lá, às vezes dois E o, mil, e o depende Daniel, do quão porque fala confiável que eu tem tô. valor e tal, por que que ele não faz? Pá, eu não faço a estratégia, não sei se sou a melhor pessoa para falar dela assim, não é? Não, sim, mas você Ah, explicou que tem valor, explicou e tal. eu expliquei o meu achismo, eu expliquei o que eu achei que era, ok? Eu acho que é isso. Não, eu não faço por uma simples razão, porque eu já às vezes fico chateado porque estou tanto com os olhos no mercado que queria estar mais com os olhos no jogo. Que há às vezes uns pormenores que escapam que me dariam mais EV ainda em algumas abordagens que eu tenho, mas é tão complicado às vezes, pá, olhar para aquela ladder e olhar para a stream ao mesmo tempo com um discernimento e com o maior foco possível, que eu não consigo fazer outra coisa quando estou a trabalhar um mercado de De under, gols, né? seja para dar lay, seja para dar back, que me, pá, consiga fazer outra coisa. Tira o Para mim é foco, muito né? complicado. Querendo ou não, tira o foco. E várias coisas, eu às vezes faço uma entrada mal em lay ou under, por exemplo, só porque não percebi o dinheiro que foi transacionado em back. Está tudo alinhado, movimento brusco para baixo, forçado e coisas do género. Mas se não transacionou o volume de dinheiro necessário nesse movimento, eu às vezes dou um lei e aquele lei já não tem o valor todo que eu achei que deveria ter. E só porque não consegui ter noção do valor todo que transacionou. Ou se às vezes, e ainda mais, se o dinheiro que transacionou é todo de uma pessoa ou se o dinheiro que transacionou é de várias pessoas. Porquê? Porque se for todo de uma pessoa e for uma stack grande, provavelmente ela não vai querer fechar. Ela assume aquela posição. E o mercado não vai ter reação. Vai continuar a ir para baixo. E se forem várias pessoas, se for um dinheiro, um volume grande de dinheiro, mas transacionado por várias pessoas, a maioria daquelas pessoas falharam aquela posição em back e vão querer fechar. Isso para mim é importantíssimo. Então E basicamente é eu o perdendo foco esses mesmo, né? pormenores, Você não. como é que eu consigo trabalhar outra coisa? Impossível. É, concordo. Falando por mim assim, eu acho que sinceramente você não vai perder nada. Tipo assim, você vai perder 1 minuto de mercado na loucura. Depois você volta a ler o mercado normal. Seria tipo 1 minuto de perda de foco pra depois continuar analisando o mercado do jeito que você quer, Mais ou né? menos, Renan, mas eu se calhar não estou a ler o jogo em condições que justifique a minha entrada ainda no vovô. Sim, aí é outra história. Que é inclusive uma história que eu já comentei, mas eu acho que a gente não falou em um forrado, eu comentei em vídeo aqui no YouTube. Que é, eu sempre trabalhei, né, estratégias que eu copiei de outros traders. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Vovô é uma delas. Situações de alavancagem do querido Theo também. Então, lay é o time que tá ganhando, back é o time que tá perdendo.
Essas situações de alavancagem eu aprendi com o Theo há muitos anos atrás. E eu fazia ela, e sempre foi uma estratégia que sempre me pagou muito percentualmente. E, quando eu comecei a trabalhar under limit, eu simplesmente não conseguia ter confiança para fazer essas entradas de alavancagem. E eu fui demorar, ó, foi papo de mais de um ano trabalhando under, pra eu ter confiança, exatamente disso que você falou, Daniel. De eu conseguir ter a leitura boa do jogo, não é a mesma leitura que eu tinha antes, focando só no jogo, mas ainda assim, ter uma leitura boa pra olhar aquele preço e falar, bom, isso aqui tem valor, eu trabalhar a alavancagem. Tanto que eu demorei muito tempo. E aí eu comecei com stakezinha baixa e hoje em dia eu já voltei na agressividade, até maior do que eu sempre tive nessas estratégias de alavancagem por causa disso. Porque eu não tinha essa convicção, sabe? Tipo assim, pô, eu perdi a informação de leitura de jogo porque eu tava muito focado no mercado. Então isso aí eu concordo pra caramba com o que você falou. E até porque a minha leitura, ela foi desenvolvida, a minha leitura de jogo, provavelmente, é diferente da maioria das pessoas que fazem match shots. E eu também consigo explicar isto de uma forma bem fria, que é, muitas das vezes, a minha leitura de jogo é perceber se a pior equipa consegue ter bola, se a pior equipa consegue construir, se a equipa muito perigosa já está num momento em que recua as linhas para defender. E tipo, eu nem não quero saber se vai haver o gol ou não vai. Mas eu sei que há posturas que acontecem em campo que vai fazer movimentações em under ou lateralizações, e essa leitura para mim é importante. Tipo, às vezes, imagina, a zebra até está a ser perigosa, mas ela só é perigosa mesmo quando consegue subir a equipa inteira e já tem 4 jogadores na área. Mas até conseguir fazer isso, às vezes leva 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto para conseguir essa tipologia tática. E durante esse tempo todo, enquanto não faz, agarra e o anda. Não agarram. Ele está sempre ele desce gradualmente. Isso é importantíssimo para mim porque eu faço oscilações, eu faço movimentações. E ela até pode ser perigosa e não é uma leitura para vovô. Eu abdico bastante hoje em dia do back ao under ali, por volta do minuto 80 ali, pra frente, porque eu vou exatamente focar em situações de alavancagem, que é uma coisa que eu sempre fui muito forte, eu aprendi muito com o Theo isso e, tipo, paga demais, então é uma situação que eu abdico mesmo. Então eu trabalho muito bem ali até o minuto 80, do minuto 80 pra frente, normalmente eu tô indo pra outros mercados, correct score, tô indo pro match odds, enfim, pra trabalhar essas situações. Então, tipo, eu abdico de trabalhar. Mas era um range de odds que também eu era fraco, que era ali de 1,60 pra baixo, no mercado de gols. Mas não tem muito como fugir disso, né? E aí, lendo as perguntas aqui agora, já caminhando pro final do nosso Forrada, porque daqui a pouco tem jogo do Goiás e Cruzeiro, hein? Não podemos esquecer desse jogo. E ali Meia hora. Aí tem uma pergunta ali, ó, do Rodrigo, que ele perguntou se eu mantive 2 anos vovô com juros compostos. Mantive sim. O único detalhe é que quando eu tava trabalhando Sul América, principalmente na época que eu fazia, os mercados da Sul América era muito complexo, velho. Então eu usava uma stake fixa nos mercados da Sul América em jogos menores, né? Em jogos maiores aí eu seguia a minha gestão ali coerente, né? O que eu acho que fazia sentido. Mas eu usei juros compostos sim. E porque, cara, pra mim é uma estratégia que cabe muito bem você trabalhar juros composto, porque, cara, se você tomar um head, vai ser um head de 10, 15% em cima dos juros compostos. Depois você recalcula sua banca, né? Sua stake do vovô e segue fazendo. Então, se você teve um lucro, por exemplo, você começou com 100, teve lucro de R$1, beleza, a sua stake depois é 101 e vida que segue. Dá pra fazer de maneira tranquila isso, tá? Aí ali tem uma outra pergunta sobre o método eventos raros. Entra no que você comentou, né, Daniel? Na questão de... Cara, é só odd relativa, mas a lógica por trás é muito parecida, né? Não tenho muito... Eu nunca trabalhei eventos raros, nem sei direito como que funciona, mas... As pessoas vão me odiar, né? As pessoas vão me odiar, mas para mim só muda os nomes. É muito E a relação de green red. Muda os nomes e muda os mercados, porque o conceito é exatamente o mesmo. E agora quem ganha dinheiro de um lado está-me a odiar e quem ganha dinheiro do outro está-me a odiar. Mas pá, refutem isto que eu estou a dizer. Refutem isto que eu estou a dizer. Criem treta comigo. Criem treta comigo aí nos comentários em baixo, chamem-me nomes e expliquem porque que não é e que eu estou errado. Não, mas isso e pronto, e discutimos. Mas isso eu acho que nem tem como discordar, Daniel. Você acha que tem como discordar disso?
quem se agarra muito às estratégias, sim. Eu acho que não tem como discordar. Sabe, porque conceitualmente é parecido. Você tá dando um lei a 20. Beleza, você tá dando um lei a 50. Então porquê que há 20 nomes? 102. Porquê que há 20 nomes para fazer exatamente a mesma coisa? Pra vender, né? Não sei. Pra vender. Pra mim é pra vender. E nada contra, tá? Tem tudo em torno de preço. Aí cada um fala lá em cima é um nome, aí embaixo é só isso. Porque, tipo assim, se você tá dando lei a 20. Bichão, não sei se você conhece uma paradinha chamada Crossmatch, sabe? É a mesma coisa. Você tá dando back a 04, back a 05. Não muda nada. Só que aí que tá. E isso que é o ponto que eu acho que é legal. O eventos raros, você aumenta o seu volume de oportunidades no vovô. Porque muitas vezes o jogo não precisa estar 2-0. Você pode entrar em outros placares. Então, assim, você aumenta o número de oportunidades. Nesse aspecto é fantástico. Você pode aumentar o número de oportunidades. Mas, cara, eu acho que é bem tranquilo, sabe? Eu acho que é bem tranquilo. E ali o Felipe falou assim, ó. Formas de exposição como martingale, juros compostos, métodos ciclos e vovô em outros métodos. Acrescenta o valor à entrada ou não tem algum benefício real? Cara, valor não muda de acordo com a sua gestão. Então, não muda nada. Ele não aumenta o valor pela gestão que você está fazendo. Não. O valor da entrada pura e simples, ele é isolado. Certo? Eu acho que vocês concordam, né? Pelo contrário, quanto mais aumenta a entrada, o valor não é valor. Quanto mais aumenta a nossa stake, normalmente tende a perder valor, porque não existe exatamente o dinheiro naquele tick para nós entrarmos com a nossa stake toda só porque nós queremos. Sim. E quando nós vamos fechar, não vai estar o dinheiro naquele tick redondinho para fecharmos a nossa stake só porque nós queremos. Às vezes temos que fechar a nossa stake em 2 ticks, em 3 ticks, depende. A pergunta dele é se existe algum benefício real. Não existe nenhum benefício real. No quesito valor, né? A sua pergunta foi com relação ao valor. Não. Nada. Zero. O valor da sua entrada não muda. Quanto maior a stake, menor o EV. Ponto. Sempre. Aí o Erivaldo Alves ali falou, devido à baixa variância do método, a galera dá a carga. Não entendi direito o que você quis dizer, mas como tem baixa variância, os caras empurram mais dinheiro, né? Empurram, sim. Sim. E por isso é que eu digo para fecharem. Porque depois o pessoal não tem nalgas para aguentar o red. Exatamente. Mas também pode não fazer sentido não entrar lá forte. Porque a estratégia, a abordagem proporciona tantas poucas entradas, se calhar às vezes ao mês, para aquela pessoa, que ela quer lá carregar forte e se calhar pode compensar esse dinheiro que carrega forte em função de depois não conseguir aguentar o red. E aí fecha. Sim, pode fazer mais sentido, não sei. Usa uma stake que não está habituado, né? Não adianta queimar etapas, né? Tem que step by step ali. Aí o Meli fez uma pergunta ali interessante. Ele falou, ontem fiz back a 101 no vovô aos 83 minutos. Vocês acham que no longo prazo tem valor? Mesmo eu tomando gol, eu tomaria 6% de head. O que eu posso dizer pra você, Meli, é a minha experiência. Assim, essa entrada pode ter valor? Pode. Eu fazia esse tipo de entrada? Não. Eu normalmente optava por entrar antes e nesse período de jogo que você comentou, eu já fechava. Sabe, às vezes eu fazia um cash out mesmo a 101. Normalmente não fazia 0-1 porque eu entrava lei ao empate normalmente, ou lei ao time que tá perdendo. Enfim. Mas Renan, mas a tua proporção se calhar era muito similar de 6 para 1. Então, é que depende, né? Eu não sei como que esse jogo tava, se ia dar muito acréscimo, se não ia, como sim, tá bem. Vamos falar num jogo em que o super favorito estava a jogar muito bem, ok? Porque senão não havia essas proporções. Não seria ruim, assim, olhando, mas eu não faria essa entrada, sabe? Eu faria antes. Eu de 6 para 1, parece-me ok, mas lá está, aqui já estou meio a falar à toa porque eu não faço a estratégia e eu não sei essas proporções e essas variâncias. O que eu te aconselho a fazer é, pega nessas equipas que tu consegues essas odds, mais ou menos, não tem que ser de um 0-1, pode ser tipo entre um 0-1 e um 0-3 para conseguires maior volume. Ou entre um 0-1 e um 0-2, vá. Pega nessas equipas e vai ser Bayern de Munique, Manchester City, Real Madrid se calhar, PSG, pá, e vê nas épocas que eles fizeram, tipo nas 2 últimas épocas ou nas 3 últimas épocas, as vezes em que dava full red. E tu consegues ter uma noção. É porque assim, provavelmente se tinha valor a 101 aos 83, tinha valor antes, entende?
Ali, Sim, tá então é melhor você entrar antes, porque você percentualmente ganha mais. E, por exemplo, para você ganhar esse 1%, você vai ficar exposto dos 83 até o final do jogo. Sei lá, vai dar 10 minutos se o juiz der 3 de acréscimo, por exemplo. Cara, na nesses minha 10 opinião, minutos você ganhar 1%, você ganha sim, muito mais em menos tempo de 1,05 para baixo, entende? Então mas meio que, em geral, acho que sim, não faz sentido não. eu não discordo disso que o Renan está a dizer, mas vamos pensar assim: quantas vezes é que nós achamos, a cada 10 vezes, que o favorito está ali a ganhar com essas odds, provavelmente já está a dar 2 ou 3, ok? Quantas vezes é que nós vemos o favorito a levar o golo, por exemplo, a cada 10? Epá, eu não acho que sejam 6. Eu não acho que sejam 4, neste caso, ou 3. Acho que vai ser para aí uma a cada 10. Num super favorito. Eu só acho que não Eu faz acho que tem muito sentido. valor, ok? A proporção. Eu só acho que não faz sentido no quesito do tempo de exposição para ganhar 1%. Você entrando no minuto, sei lá, 75, você vai ganhar esse mesmo 1% em 5 minutos, sabe? Então, em 4 minutos, em 3 minutos. Então, acaba que a E o sua teu red relação vai fica ser. ruim nisso. Mas e o teu red? Vai para 12%, 15%. É que vai depender do preço, né, do jogo, enfim. Estamos falando de um cenário hipotético. Mas estuda, Meli. Pega esse jogo, por exemplo, e se você gravou sua tela, né, vê quanto que essa odd tava ali no minuto 70, no minuto 71, 72, 73, 74, 75. Enfim, faz uma tabelinha disso e vê quanto que te pagaria. Mas eu te garanto que te pagaria muito mais por muito menos tempo, sabe? E é esse o ponto. Não, isso Tanto eu tenho a certeza. Isso eu tenho a certeza, só não sei qual é que seria o red. E tem que se ajustar uma coisa à outra, ok? O Red ele sempre acaba ficando meio proporcional, sabe? Não É. muda muito. Só que eu acho que é aquela questão, o mesmo motivo que o cara do back favorito fecha lá embaixo é o motivo pelo qual você talvez entre antes e feche antes, pra você não assumir esse risco de 7 minutos pra ganhar tão pouco, sabe? Mas enfim, é por aí. Aí ali o Lima, ó, a Yara, puta, não sei ler seu nome. Larau, a Lima, né? Falou, boa noite, meninos. Se entrar no vovô em lei tem valor, por que então após o primeiro gol deixa-se de ter valor se o empate já está contemplando na entrada uma vez que o lei engloba o mesmo? Eu não entendi Minha cabeça muito bugou. bem a pergunta. A minha cabeça bugou. Bugou. Eu não entendi muito a pergunta não, né? velho. Tá um pouco confuso pra mim. É porque eu falo, por que então, após o primeiro gol, deixa-se de ter valor se o empate já está contemplando a entrada? Eu acho que o Ser raciocínio contemplado deve na ser bom. entrada. Faz a pergunta de novo, por favor. Escreve de novo. Eu não Porque eu acho que o consigo raciocínio entender. é bom. Eu acho que o raciocínio deve ser bom. E estás a trazer uma coisa diferente e eu não estou a ter a certeza do que estás a dizer. Ele tá falando Eu assim, acho que ela, se entrar em eu acho que vovô ele tá em a falar lei em tem lei ou valor, empate. mas como que você vai fazer um vovô em lei? Você vai dar lei empate no caso. eu Certo? acho que é isso O que ele jogo está a tá dizer. 2-0, você entra lei empate. Cara, eu, por exemplo, costumava trabalhar majoritariamente em lei empate do que em back é o time que tá ganhando, por exemplo. Eu gostava mais. Por uma simples questão de ter mais ticks pra eu trabalhar. Então eu entrava lei a 30, lei a 40, sabe? Então, assim, eu acho que é por aí, mas eu não, de verdade não entendi qual é a questão. Faz a pergunta de novo, por favor. Formula por a aí. pergunta e faz de novo, por favor. Aí o Sérgio fez uma pergunta pro Meli. Aí o Erivaldo falou: Renan, fala um pouco sobre a comunidade alfa. Pretendo entrar principalmente para trabalhar junto com a galera do Discord, porém durante a semana só tenho tempo à noite. Erivaldo, link da comunidade alfa, só você entrar, tá aqui embaixo, comunidadealfa.com. Basicamente é um grupo no Discord, em que não é só o grupo do Discord, tá? Tem a parte de eventos que a gente faz, bate-papo, coach, tem live operando na prática, tem muito conteúdo gravado também na plataforma. Enfim, tem um curso lá iniciante para você que está começando. Então não é só um grupo no Discord, tá? É muito mais do que isso. Tem mais de 300 horas de conteúdo lá dentro, tá? Tem palestra desse senhor aqui do meu lado, palestra minha no encontro presencial. Tem vários convidados, cara, vários. Pedro Teixeira já foi por lá, Odd Justa, Mussumago. Puta, eu tô esquecendo um monte de gente aqui agora. Nossa, tem muita gente lá, tá? Então tem vários conteúdos lá. Acesse o site, velho. Lá tem um vídeo explicativo. Vai lá nas perguntas frequentes, lê tudo lá. E aí, se você achar que faz sentido, será muito bem-vindo. O Lucas falou ali, Sul-Americana. A gente emenda tudo, né, Lucas? Na Sul-América, né, que você fala. Sul-América, exatamente. Por causa dos guys. Aí o Rodrigo falou ali, eventos raros é um vovô no Correct Score. Eu também acho, por aí.
O Daniel falou ali, ó, eu não entendo nada que o português fala. É difícil mesmo, Daniel. Eu entendo, cara, eu entendo. Eu concordo, no começo também era bem complicado. Agora Não, a mas, gente ó, fala igual ele. Vou ser sincero, já tá no Forrada 23. Daniel, se você assistir os outros todos, eu acho que você aprende a entender ele. O raio dos portugueses, pá, já foram para aí desgraçar o vosso país todo. Já foram desgraçar o vosso país todo. Ainda vêm para aqui falar coisas que vocês não entendem. É como o Tocas disse. Também, esses caras não falam português, meu? A gente não fala. Aí. Aí seguindo aqui, ó. E o Fábio falou, acho que ele tá perguntando por que fecharam lei se tomar o gol de empate. Aí, ó. Ele reiterou a pergunta ali, ó. Boa noite, quis dizer, ao fazer o lei a uma equipe perdendo por 1-0, certo? O empate já está englobado nesse lei. Se ao entrar existe valor, porque então o empate 1-1 perde o valor. Cara, não é que perde, você vai ter que avaliar aquele preço, de novo. Pode ser que ele continue tendo valor. Mas tu não vais querer levar full red se houver empate, certo? Porque se você tá dando lei ao empate, se você toma um gol, você já tá no limite. E aí, conceitualmente, já não é vovô, né? Porque o vovô é ter 2 gols de vantagem, Sim, né? mas ela está a falar bem. Ela está a dizer ali, dar lei a uma equipa que está a perder por 1-0. Ou seja, se der um empate, Seria é tipo double chance. Exato. É a mesma coisa. Tudo ok. Tem tudo a ver como é que tu queres especificar. Levar um full red nessas estratégias, como a maioria das pessoas carregam uma stake pesada ali, vai ser difícil de o tomar, e às vezes, para nós não perdermos o controle emocional e afins, mais vale fechar. Agora, ela não tem valor por ser full red. Exato. Ele não deixa de ter valor por causa disso. Exato. Perde-se a stake. Ok? Perde-se a stake, e daí? Quantas vezes não acontece depois esse full red? Quantas vezes não acontece o full red e nós não perdemos esses 10% ou esses 12% e ainda ganhamos os 4%? Porque que essa relação pode compensar o full red a longo prazo. É só isso. Essa pergunta é bem interessante porque tem um aspecto assim. O vovô, conceitualmente, você tem que estar com 2 gols de vantagem. Só que esses 2 gols de vantagem pode ser em qualquer mercado. Se você tá dando lei ao time que tá perdendo por 1 gol de diferença, você vai estar fazendo um Draquito praticamente. Falando de outra estratégia com o nome pronto, né? Mas você vai estar fazendo um Draquito. E assim, tem valor do mesmo jeito. Agora, por que quando você toma o gol, por exemplo, toma o gol de empate, você tá lei àquela equipe, ainda a sua posição é vencedora? É a mesma lógica que a gente estava comentando anteriormente. Você tem que reavaliar aquele preço e ver se continua tendo valor ou não. E aí, cabe a você analisar se ainda tem valor ou não. Porque às vezes aquele gol que você tomou, por exemplo, você deu lei a 10 ao time. Essa odd depois ela cai para 4,5. Você toma o gol, ela cai para 4. Pode ser que ainda tenha valor, porque aquele gol às vezes foi completamente aleatório, entende? Vão-me obrigar a fazer um backtest disso, não vão? E depois eu vou chegar aqui e vou cagar um monte de números e vão dizer que eu estou a dizer tudo errado porque eu não faço a estratégia, por isso. Não, mas é uma pergunta interessante. E porque te dá uma gordura, né? Vamos dizer assim. Porque, por exemplo, quando você tá dando lei ao time que tá ganhando, cara, você tá entrando contra o tempo, tipo assim, conforme o tempo passa, vai entrando em head. Quando você tá dando lei ao time que tá perdendo por 1 gol de diferença, quanto mais o tempo passa, mais o mercado desse time vai subir. Só que em contrapartida, se você toma um gol, essa odd desce, mas a tendência dessa odd continua sendo pra cima. Então você ainda tá mantendo a lógica do vovô com 2 gols de vantagem. É por aí. Caramba, quantas vezes é que o Bayern Munique... Chutem-me um número. Ou chutem-me um número, o pessoal aí do chat, de achismo, chutem à toa, de quantas vezes o Bayern Munique está a ganhar em casa 2-0 aos 80 minutos, aos 82, 83, dos 80 para a frente, e o jogo fica empatado. A cada 100 jogos, quantas vezes é que isso acontece? É raríssimo, velho. É demais, né? É porque não se esqueçam, vocês estão a levar correto também do que fecham. E esse reto somado, 5%, 7%, em cada 20 situações vai-me ter que ir embora. A cada 10 situações, se o reto for 10%, vai-me ter que ir embora na mesma. Sim. É só terem essa consciência, mais nada. Exato. Eu não sei o que é que tem mais valor. Eu só quero a mente das pessoas para terem essa consciência. Né? Não é isso que faz não ter valor. Por que a pergunta, né, foi? Por que perde valor? Não perde valor. Às vezes só aumenta o valor. Às vezes é uma odd muito melhor.
pelo risco que tá tendo aquele jogo. Então, assim, só que aí tem pessoas que não gostam de trabalhar no limite de um head grande, né? E aí, mas esse é um problema que a gente tem, por exemplo, que a gente trabalha under limite, né? Então pra gente isso é tranquilo, a gente tá habituado. Mas é só uma questão de analisar, tá? E o Breno Kaique ali, ó, inclusive saudades Breno Kaique, hein? Tem que voltar pro Alpha, hein, safado? Ele falou igual no jogo do Benfica, lembra Benfica Sporting? Ah, que jogo bom, cara, forrei lá. O Benfica empatou os 93 e virou os 96. Cara, se você não fechou ali, infelizmente você tomou full head e vida que segue. E o seu head nesse período aí, cara, dependendo de onde você entrou, cara, você nem ficou em head, você ficou em lucro ainda. Se você fechou. Se você não fechou, full head aí, paciência, né? Vida que segue. Aí ali o Júlio disse, eu criei 2 bots com stake reduzida para avaliar qual a melhor opção de vovô. Um fechando no gol, o outro não. Incrivelmente, o bot que não fecha, fez 2 stakes a mais e aproximadamente 250 entradas. Aí, Daniel, pronto. Primeiro almoço saindo não fechando. Não fechando. Mas o volume ainda é curto, Daniel, 250 só. Não, mas, é pouco ainda. Mas é o caminho, né? E nada disto nas próximas 250 entradas seja ao contrário. Mas está aí um raciocínio, mas vai ao encontro do que eu estou a dizer. Excelente. Pode não ser, o melhor é ver fechar. Agora, nossa audiência é muito qualificada, não tem como. Muito bom. Vamos aguentar essa variância. Isso também é importante. Bom, e agora, já caminhando para o final, vamos responder aqui a última pergunta do Jairo. Parabéns, Júlio. Parabéns mesmo, porque é foda isso aí, tá? Continua essa validação, depois conta pra nós como que foi. O Gustavo ali, ó, ele comentou sobre a questão do Breno Kaique, ó. Ele falou, fiz nesse jogo, mas havia fechado por volta dos 90 com free bet na virada do Benfica. Aí, ó, é um cara que trabalha vovô e já trabalha outras nuances ali. Então, tá aí, né? Tipo assim, não fique quadrado dentro de uma caixa, jovem. É isso. Mas a minha discussão... A audiência é qualificada, mas essa minha discussão e eu estar a espicaçar a comunidade, eu estar a espicaçar, tipo... Parece que é uma provocação. Calma aí. Espicaçar é... Nunca falou isso daqui. O pessoal não entende. Depois eu não entendi. É lógico. Calma. É fazer uma pequena provocação. Ah, entendi. Para fazer criar um artritozito com as pessoas para fazer elas pensarem e pôr em causa. Ponham em causa tudo o que eu digo. Eu posso estar a dizer um monte de baboseiras. Ponham em causa tudo o que eu digo. Aí o Ferreira traduziu, ó, cutucar. O Ferreira é muito... Tá vendo? O Ferreira é muito bom, cara. Audiência qualificada, é o que a gente tá falando. Aí o Jairo falou ali, ó, boa noite. De maneira básica, levando em consideração as mais variadas metodologias a favor do tempo, essa faixa dos 65 minutos a 80 minutos seria considerada a que nos oferece melhores oportunidades? Porra, que pergunta fantástica, mano. Que pergunta fantástica. Sim, pra mim sim. De todo. É onde tem mais oportunidade. Porque quanto mais pro final do jogo, mais aleatoriedade você vai colocando. E normalmente, nessas estratégias principalmente, você já tá colocando relações que vão ficando um pouquinho piores. Pelo quanto que te paga pelo tempo de jogo. Então sim, velho. E é uma excelente pergunta. Eu fiz alguns estudos sobre isso. E como só faltam 10 minutos para acabar o jogo, e há uma amostragem de 80 minutos desse jogo, tudo o que nós vimos, já é muito mais fácil precificar os últimos 10 minutos. As odds com certeza estarão muito mais ajustadas. Ok? E vamos supor que estou a trabalhar under limit. Eu trabalho muito bem ali eu trabalho muito bem dos 70 aos 80 e não tem que ser cravado dos 80. Mas quanto mais se aproxima do final e existe o fator de necessidade, eu começo a ter mais dificuldade. Porque uma equipa manda-se toda para a frente, está a jogar com 4 defesas, começa a jogar com 3, mete um avançado e pronto. Eu faço mais Bundesliga e essas putaria. Tens muito discernimento no que estás a tua pergunta tem muito discernimento, na minha opinião. Sim. E o que você acha, André? Concordo também, sobre a aleatoriedade e tal. Dos 80 a gente mesmo fala lá no Alpha que é mais complicado, 85 ali e tal, porque a odd vai
Assim, e tem essas aleatoriedades do jogo. Quando tá assim, um jogo mais decidido, é um pouco mais tranquilo, mas quando não tá, é bem mais complicado. De 65 aos 80 são os melhores, porque o fator tempo pega muito, né? E a necessidade, né, André? Entra com força às vezes, né? Inclusive, sim, aí. inclusive amanhã vai ter um jogo que provavelmente vai acontecer isso, velho. O jogo do PSG. Amanhã vai ser loucura, velho, porque vai ter necessidade até o fim. O jogo do Milan, a mesma coisa. Vai ter necessidade até o fim. Então esses dois jogos vão ser, assim, fantásticos nesse aspecto. E a necessidade de um jogo atrapalha o outro. Exato. Atenção, a gente vai estar com os dois jogos abertos ali, porque um vai interferir diretamente no outro. E se eu a trabalhar, por exemplo, a descida do Under, nesses jogos em que de repente ficam mais over, se a odd não está nas alturas, é muito difícil. É muito difícil, porque ela nunca reage o suficiente, porque nós nunca conseguimos, olha, lá está aquela conversa do início, nós nunca conseguimos entrar no melhor preço, nós nunca conseguimos sair no melhor preço, vamos andar ali no meio termo, muitas das vezes até fazemos trades negativos, porque vamos querer fechar, porque dá um contra-ataque, porque dá um ataque perigoso, porque não queremos pagar a posse do Bayern, não queremos pagar o último terço do Manchester City, sei lá. E a odd tem que estar mesmo muito alta, que é para cada vez que ela faz uma movimentação, ser um movimento brusco e aqueles meios ticks, aquelas meias entradas que não são tão EV assim, terem uma folga para nós conseguirmos ganhar dinheiro nelas, porque senão é bem complicado. Boa. Sim. Cara, que forrada bom, hein? Caramba, o Lucas deu uma sugestão ali de fazer o próximo forrada sobre alavancagem. Pô, dá pra fazer. Eu vou já contar a história das alavancagens, ok? Agora não dá tempo. É 1 minuto. Só para terem noção do que é que de semana que vem. Só para terem noção do que é que se vão meter, ok? Vou fazer um cortar daqui para frente e colocar semana que vem. Houve uma altura que se apanhava alavancagens nessas odds lá em baixo, odds de 100 no over e afins ao match shots. Olhem, várias na semana. Várias. Porquê? Porque não havia dinheiro nenhum nesses ticks lá em baixo, nem nesses ticks lá em cima. Só para situar. Ok? Eu ontem fui ter uma curiosidade por causa deste menino, do Renan, que tem tido umas semanas muito boas com as alavancagens. E ele agora anda a falar muito nas alavancagens. E eu tive curiosidade e eu fui ver. Ontem rodei um monte de mercados dos próximos dias todos. Ok? E eu fui ver o dinheiro que está estacionado a 0,1 e a 0,2. Todos os jogos estão a começar com mais de 3 capas já em lei a 0,1. Depois, as alavancagens, toda a gente começou a fazer muito dinheiro nas alavancagens e depois perdeu-se outra vez. Claro, deram sempre dinheiro, ok? Mas perdeu-se um número de vezes absurda que se conseguia entrar nessas odds com valor. Agora, está a voltar outra vez à baila as alavancagens, começou a haver mais algumas oportunidades porque anda aí um dinheiro desregulado que vamos ver se ele não andar em EV mais quanto tempo é que ele se vai manter no mercado. E agora, com a popularização das alavancagens, qualquer dia eu vou ver os jogos que vão dar daqui a uma semana e vão estar 10 capas estacionados a 0,1. Já tem, né? Os bots. Por isso, é só para dizer, eu não apanhei uma alavancagem no mês, ou seja, para mim, eu estou a dizer isto e para mim é exatamente igual ao litro. Tanto faz. Mas vocês vão se meter em caminhos apertados, no longo prazo. Com a popularização das alavancagens. Já vi. Não, mas a situação de alavancagem não é muito nessa linha também, não. Às vezes não. Pra mim, raramente vai ser preços baixíssimos, assim. Normalmente vai ser preço de um 0,5, um 0,6. O match odds, Beck é um time que tá perdendo. O pessoal até comentou ali, o Matheus comentou, Dortmund e Bremen. Lembra aquela odd a 1980, né? Foi ali, que o nosso amigo Theo construiu um quiosque. Aí, então, essas situações assim, sabe? Elas vão sempre acabar acontecendo. Mas, tipo, Leia 01, 02 de fato... Daniel, a 101 do Milan amanhã tá 31.586 dólares gato lá. Não, esquece. Isso aí é tipo assim, é um bot que tá lendo todos os mercados, quando abre ele já planta. Acabou. Não tem fazer. Esquece. Sim, mas o dinheiro depois vai triplicar, quadriplicar em cima desse que já lá há, ok? E aí existem vários programadores que estão a entrar no mundo do trading que também vão começar a fazer as mesmas brincadeiras. Não pensem que não. Olha, se eu fosse programador, eu faria. Eu só estou a dizer que alavancagens vai começar a entrar outra vez num caminho
de perder valor, ok? É só isso que eu estou a dizer. Como aconteceu com o back favorito, como aconteceu... É normal essas coisas. Mas só tenham consciência do que é que se estão a meter. E aí, o Lucas até comentou uma coisa interessante ali. Ele disse: esse dinheiro também deixa para o fecho do vovô plantado. É interessante, mano. Interessante. Pode acontecer. O cara já deixa o match odds, por exemplo, um 0,3, um 0,4 ali, porque ele sabe que se ele pegar o gol, ele já vai ter uma posição boa ali para ele conseguir fechar. Olha. O Lucas é trader, sabe o que é que está a dizer? Sim, com certeza. Não tem como realmente as pessoas que vêm para aqui são muito qualificadas. Esquece, se você acha que a alavancagem é da lei a 0,1, 0,2, você está muito equivocado. Hoje em dia você já não vai ganhar dinheiro, então não é por aí não. Vais e acontece. O número de vezes é que é cada vez mais escasso, é só isso. Não é por aí não. Mas enfim, excelente sugestão aí. Quem sabe no futuro a gente não faz, Lucas. Semana que vem provavelmente teremos convidado. Teríamos essa semana, né? Mas teve um imprevisto ali com a família. Mas semana que vem vai rolar, então semana que vem provavelmente teremos um forrado aí com convidados. Agradecer a todo mundo aí no chat. Hoje, como imaginado, né? Falando de vovô, a galera lota. Então, assim, o forrada durante a maior parte do tempo ficou com mais de 80 pessoas. Então a galera de fato gosta desses métodos prontos, né? Vamos dizer assim. A galera gosta de debater isso. Espero que de alguma forma a gente tenha contribuído, né? Agradecer a todo mundo que interagiu aí via chat, foi muito fera. E falar pro Júlio, guarda essa pergunta aí pra gente responder no outro dia, Júlio, porque agora vai começar o jogo, velho. Falta 3 minutos pra começar o jogo. Mas guarda essa pergunta, eu vou tirar um print aqui e aí semana que vem a gente responde você. Pergunta do Júlio ali é bem interessante. Diga lá. Não, era engraçado trazermos cá o Full Trader para falar de eventos raros. Era épico. E o Neto também, mas não sei. Era lindo. Pronto, era só isso. Nem pode tentar. Podemos tentar. Eu estava a tentar. Eu estava a ver. Nada, né? Não, eu ainda não fui para aí porque eu queria ver se isto ganhava mais projeção, o podcast, para ser mais convidativo e mais aliciante a essas pessoas da exposição grande, dos pesos pesados e do trading e da exposição grande, terem mais interesse em vir cá. Mas pronto. Olha, se vocês trouxerem para aqui pessoas, quantas mais visualizações isto tiver, mais fácil será trazer essas pessoas. É por aí. E o que o Júlio disse ali, vou até ler aqui pra não ficar pra semana que vem, né? Pra não perder o fio da meada. Mas ele basicamente fala que odds são probabilidade, não importa o nome do método. Eu faço lei match odds em jogo empatado. Entre 8 a 12, a odd, né? Após os 88 minutos. Basta um ataque do favorito que você já lucra 30% rápido. O full red e o full green se anulam ao longo prazo. Isso é operar odds e probabilidades. Cara, é que isso dava pra, tipo assim, a gente continuar falando tanto que eu falei, puta, eu vou salvar isso aqui, mas só pra ler isso daí, porque... Mas um trader. É tão bom que ele escreveu, pá. É muito Caramba. Bom. É muito bom mesmo. Então, cara, muito top. A audiência cada vez mais qualificada. Fico muito feliz aí de vocês darem essa moral pra gente. E tá aqui... Estão a ver aqui alguns conceitos e alguns raciocínios que as pessoas... E afirmações até que estão a colocar aí no chat. Porque isso que o Júlio falou é uma questão tão complexa, tipo assim, dá pra gente estender tanto sobre isso, né? Júlio, dá até dó de ler só rapidinho. Assim. Nós conseguimos ficar a falar um programa inteiro sobre isso, pá. Por isso... Eu tenho certeza. Não, falem connosco, falem connosco no privado. Mas não podemos mais, ó. Deu 9 horas, cara. A audiência Júlio, vai embora agora. Júlio, se quiseres vir ao Forrada, fala com o Renan no privado ou comigo, vai lá, ou encontra-me lá no Instagram, pá, porque isso dá muito uma discussão linda. Vá. Bom, é isso então. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todos. Valeu, André, valeu, Daniel. Tamo junto, forte abraço. E vamos dar back cruzeiro agora, certo? Back cama. Escova de dentes, back escova de dentes e depois back cama. É isso, André? É isso, mora em Portugal, horário horroroso, vai ter que dormir, né? A gente vai fazer o jogo. Ele podia morar no Brasil, né? Só cabia ele morar no Brasil. Podia. Enfim, né? Mas isso aí a metade dele é brasileiro. Ainda não tinha opção. A mulher está a acabar aqui o curso superior, ok? É verdade. Não é bem assim. Já ele vem. Ele tá sentindo falta dos churrascos brasileiros. Não tem jeito. Já aí vou. Só não vou ficar, mas vou ir. Vá, pessoal. Abraço a todos. É isso. Tamo junto. Muito obrigado aí a todo mundo que participou. Deixa o like, se inscreve no canal do Forrada, enfim.
Estamos chegando a 200 inscritos, se não me engano, lá no canal do Forrada. Então, muito obrigado, moral de todo mundo. Se inscrevam por lá. Se inscreva no meu canal também. Deixa o like, comenta aí e faz o que vocês quiserem. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Forte abraço. Semana que vem tem mais.